Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que tá sempre falando de horror por aqui. E o vídeo de hoje tá sinistro, tá macabro e tá bizarro, porque tem umas histórias de filme aí, gente, que a gente encontra por aí que eu vou te contar, meus colegas. Hoje a gente vai falar de maldições da ficção. Maldições são um conceito muito usado em filmes de fantasia, filmes de terror, filmes de realismo mágico. É muito comum nós termos aí um feitiço, um encantamento ou uma condição mística natural, talvez, sobre uma pessoa, uma casa, uma família ou qualquer outra coisa que possa ser amaldiçoada. Por isso, hoje nós vamos relembrar aqui maldições macabras, sinistras ou bizarras que impactaram filmes sombrios por aí na ficção. Não se esquece, já mete o like aqui embaixo e se inscreve no canal, sem se esquecer que você precisa ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou trazer para vocês. Bora lá então! A primeira maldição que nós temos aqui é de um filme de qualidade bem duvidosa. Ele já inclusive apareceu aqui no canal num vídeo que eu fiz com o Gian falando de filmes ruins que a gente gosta. Eu tô falando de Arraste-me para o Inferno. Nesse filme a gente tem a história da Christine Brown, que é uma jovem que vive com o seu namorado e trabalha como analista de crédito. Ela tá numa situação de pressão no trabalho, ela quer muito uma carga de gerente administrativo que tá vaga, e o chefe dela diz pra ela que talvez ela não ganhe a vaga porque ele acha que ela não sabe tomar decisões difíceis. Nesse mesmo dia, uma velhinha misteriosa chamada Sra. Ganush vai até o banco implorando para ela para que ela estenda o financiamento da casa onde a tal velhinha ali está morando, né? Bom, mesmo que a Christine fique com muita dó da Sra. Ganush, ela acaba tentando impressionar o chefe dela, mostrando que ela sabe sim tomar decisões difíceis e nega o pedido, mesmo sabendo que a Sra. Ganush vai ser despejada. O que ela não sabia é que a Sra. Ganush era uma espécie de bruxa envolvida com magia sombria. E no fim daquele dia, quando a Christine estava indo para casa, a mulher ataca ela no estacionamento, arranca um dos botões da roupa dela e joga uma maldição sobre a Christine, ligando a alma dela ao demônio Lamia, que é dito ser ali o mais poderoso de todos os demônios. Nessa maldição, então, a Christine vai ser atormentada por esse demônio durante 3 dias através de aparições paranormais, ilusões e todo tipo de coisa bizarra que vocês possam imaginar. E depois de 3 dias de tormento, o demônio vai vir para buscar a alma dela e levar ela para queimar no inferno por toda a eternidade. E o único jeito da Christine quebrar essa maldição é passando ela para outra pessoa. E assim, mesmo que seja para salvar a própria vida, né, passar uma maldição para alguém sabendo que a outra pessoa vai ser levada para o inferno nunca é uma escolha fácil a ser tomada. Gente, é uma maldição massa de assistir, porque o tormento do demônio com a personagem durante 3 dias gera cenas muito bizarras, grotescas e muitas vezes engraçadas. Sim, porque é importante lembrar que o Sam Raimi, que é o diretor do filme, ele é um especialista no horror tragicômico, né, digamos assim. Então, ele leva o horror da história muitas vezes de forma trash e escrachada, né? É um filme, então, que compensa ser assistido se você for de mente aberta e disposto a dar umas risadas aí. Se é pra gente falar de maldição, obviamente a gente não poderia deixar de falar do nosso mestre aí, Stephen King. Afinal, ele tem muitas maldições excelentes, como a da cidade de Derry, né, a do Hotel Overlook, mas hoje a gente vai falar de uma maldição que é um tanto bizarra e às vezes até meio tosca, principalmente se você tiver conhecido ela não pelo livro do King, mas sim do filme que fizeram dele. O filme se chama A Maldição e é de 96. Ele foi baseado no livro de Stephen King que foi publicado no Brasil pelo nome de A Maldição do Cigano. Foi um dos livros que o King publicou sob o pseudônimo de Richard Bachman. E assim, gente, eu tenho que confessar que esse foi um dos livros do King que eu nunca li, porque eu nunca tive vontade, mas porque eu assisti o filme primeiro. E o filme é muito meio sem noção, sabe? Tipo assim, ele não é ruim, mas ele também não é bom. Então assim, nunca me estimulou muito a ler o livro antes de conhecer mais sobre as obras do King. A gente acompanha aí na história o Billy, que é um advogado nem sempre honesto, que estava dirigindo de forma imprudente e acabou atropelando e matando uma cigana, que é filha de um feiticeiro cigano chamado Tetsu Lemke.
O Billy, então, que como advogado sabia como se safar de situações como essa, né? Ele, por exemplo, já tinha salvado a pele do mafioso Richie Ginelli, que é um dos personagens do filme, lá no tribunal, né? O Billy, então, consegue se safar, meio que comprando o juiz e um policial, e ele é inocentado. Quando ele sai do tribunal, o cigano, o Tetsu Lemke, ele chega nele, ele toca o rosto dele e ele diz Thinner, que inclusive Thinner é o nome do filme e do livro em inglês, que quer dizer mais magro, né, em português. A partir daí, então, o Billy recebe essa maldição que faz com que o corpo dele, que era bem obeso antes, comece a perder peso de forma bem rápida. E assim, no começo ele acha isso bom, né? Porque perder esses quilos sem esforço nenhum, mas depois ele começa a perder muito peso e logo ele se dá conta de que a maldição vai fazer ele perder peso até morrer. Então, ele vai ter que ir atrás dos ciganos para tirar essa maldição dele. Gente, o problema desse filme é que ele não sabe muito bem o que ele quer ser. Ele é um filme com atuações muito exageradas e, parece que ele começa querendo ser um misto de horror com suspense, mais sério, mas depois ele parte pra comédia e eu não sou a pessoa que julga horror cômico, eu adoro vários, mas esse aqui pra mim não funciona muito bem. Ainda assim, é um filme que dá pra você se divertir com ele e é uma maldição que não deixa de impressionar a gente, porque essa ideia de ir perdendo peso até a morte, né, é uma coisa que dá um certo arrepio quando você para pra pensar. De qualquer forma, as pessoas que já leram esse livro do King com quem eu conversei disseram que o livro é bem diferente, eu imagino que seja, e é muito bom, né, que ele tem um tom bem mais de suspense e horror psicológico como de costume. Então, eu ainda pretendo ler o livro para dar a minha opinião sobre ele e eu recomendo que vocês aí, quer tenham assistido o filme ou não, leiam o livro também. Outra maldição que não poderia faltar aqui é de uma franquia que, por mais que tenha decaído bastante, a gente meio que deixou de gostar muito dela quando deixou de gostar do Johnny Depp, né? Já sabe do que eu tô falando. O primeiro filme ainda é muito bom e conquistou uma geração na época que foi lançado, que é Piratas do Caribe. Mais especificamente, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. Vamos lembrar um pouquinho aqui do que acontece aí nesse primeiro filme da saga que nós tivemos depois, né? Pérola Negra era o nome do navio que no filme era comandado pelo Capitão Barbossa, mas que no passado tinha sido comandado pelo Capitão Jack Sparrow. O Jack, o Barbossa e toda a tripulação, eles eram piratas que saqueavam e roubavam pelos mares afora, até que um dia eles encontraram o famoso tesouro do Hernán Cortés, um conquistador espanhol que foi conhecido por ter destruído o Império Azteca. E nesse tesouro havia 882 peças de ouro azteca. Nessa época, o Barbossa juntou a tripulação e reuniu um motim contra o Jack Sparrow, abandonando ele numa ilha deserta e tomando o navio ali para eles. O que o Barbossa e a tripulação não sabiam era que o ouro azteca que eles roubaram era amaldiçoado. O ser vivo que retirasse uma única peça de ouro da arca seria castigado pela eternidade a se tornar uma espécie de morto-vivo. Toda a tripulação do Pérola Negra, então, se torna imortal, mas não de uma forma positiva, porque eles meio que já estão mortos e eles não conseguem sentir nada, nem prazer, nem satisfação. Toda noite, então, eles se transformam em seres esqueléticos e toda a riqueza que eles conquistam não serve para satisfazer nenhum deles. Todos eles, então, partem em busca de reconquistar as 882 peças novamente, na tentativa de quebrar a maldição que precisava não só de todas as moedas de volta, mas também do sangue de cada um dos piratas. O problema é que um dos piratas da tripulação antiga, o William Bootstrap Turner, ele não concordava com o motim contra o Jack Sparrow na época e ele deixou uma das moedas do tesouro com o filho dele, Will Turner. E depois ele foi jogado no mar pelo próprio Capitão Barbossa. E agora então, para conseguir quebrar a maldição, o Barbossa e os outros piratas precisam conseguir não só a moeda de volta, mas também o sangue do filho do Bootstrap Turner. Gente, eu curto muito esse primeiro filme. Eu acho toda a lenda dessa maldição muito incrível. Eu assisti quando eu era bem criança na época em que lançou e eu achava que era um filme de terror na época, porque eu morria de medo de toda a tripulação do Capitão Barbossa quando eles viravam aquelas formas esqueléticas, né? Eu fiquei então com os traumas da infância desse filme, sim, tenho que confessar. E eu fico bem triste que a saga Piratas do Caribe tenha se perdido ao longo do caminho, porque era uma saga que eu curtia
curtia bastante e toda a mitologia desse mundo era bem fascinante pra mim. Ainda assim, eu ainda recomendo não só o primeiro filme, mas toda a trilogia original. Se você tá curtindo esse vídeo, antes de eu falar do último filme, da última maldição aqui da lista, não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos que também curtem o tema, clicando aqui no botão compartilhar aqui embaixo e mandando para os seus grupos de WhatsApp. Eu conto com vocês porque isso ajuda muito o canal a crescer. Para fechar aqui essa lista, eu não podia deixar de trazer um filme baseado em fatos reais. É um filme recente do ano passado que agradou grande parte do público, mas que desagradou a crítica como um todo. A maioria dos críticos falou mal do filme, e assim, a questão é que quer você goste do filme ou não, a história da maldição por trás dele continua sendo muito interessante. Eu tô falando aqui da Maldição da Casa Winchester, que foi lançado em 2018, com a maravilhosa da Helen Mirren, vencedora do Oscar aí no elenco principal. Vamos falar um pouquinho então da história real primeiro. A família Winchester ficou conhecida ali pelo casal William e Sarah Winchester. O William herdou do pai dele uma companhia que fabricava os rifles de repetição Winchester, que foram rifles que se popularizaram e passaram a ser usados de forma bem extensiva nos Estados Unidos durante a última metade do século XIX. Diz a lenda então que de tanto fabricar esses rifles, um dia uma maldição foi jogada nessa família, que não se sabe por que ou por quem ela foi jogada, mas é uma maldição de que no futuro cada espírito morto por um rifle Winchester iria voltar para acertar as contas com a família. Bom, na história real então, que é abordada ali no filme, a Sarah se tornou viúva depois que o marido dela morreu de tuberculose e, logicamente, então ela foi herdeira de uma fortuna de 50% das ações da companhia de armas Winchester. Só que a maldição recaiu inteiramente sobre ela e os espíritos passaram a atormentar a mulher. Ela visitou um médium então e esse médium disse para ela que existia um jeito dela tentar atenuar a maldição. Ela deveria então construir uma casa gigantesca para ela e para os espíritos para prender eles naquele local. Só que essa casa deveria permanecer para sempre em construção, numa espécie de tentativa de fazer com que os espíritos nunca se acostumassem 100% com o local. A Sarah fez isso então e começou a construir essa casa em 1984 e ela nunca parou de reformar e construir novos cômodos para a casa até o ano de 1922. Dizem então que toda noite a Sarah tinha visões do próximo cômodo que deveria ser construído e alguns deles eram demolidos logo depois de ficarem prontos. No total foram construídos mais de 160 quartos com uma arquitetura que era completamente bizarra, porque muitas vezes seguiam ali os sonhos que a Sarah tinha, que eram a vontade da maldição, né? E aí ela mandou construir algumas portas que abriam em paredes que não davam em nada, escadas que terminavam no telhado e umas janelas que eram construídas no chão. A obra durou 38 anos até a Sarah morrer e ela nunca parou, nem mesmo por uma hora sequer. A Sarah sempre demitia os construtores e recontratava novos sempre para que a construção continuasse e ela não fosse culpada pela morte de nenhum deles. E é daqui então que começa a história desse filme, que acompanha o médico Eric Price, que é contratado para testar a sanidade mental da Sarah Winchester, para ver se ela pode ou não pode continuar administrando a companhia de armas. O médico então passa alguns dias dentro da mansão, acompanhando a rotina da casa, e como já era de se esperar, né, tretas trevosas vão acontecer com ele. Aí no filme então, a Sarah vai contar com a ajuda dele para ter que enfrentar não só a maldição, mas um espírito maligno bem mais poderoso do que os outros, com os quais ela já está acostumada a lidar. Eu não achei o filme ruim, como alguns críticos disseram. Ele tem um roteiro que é confuso, mas se você assiste com atenção e você se rende ali à história, você curte bastante. Não é um filme extraordinário, mas ele tá nessa lista aqui, não pelo filme em si, mas sim pela história da maldição. E eu acho que vale a pena você assistir para que pelo menos você conheça a história real. Eu acho que a história da maldição Winchester é uma das lendas urbanas que mais me interessam e eu adoraria que mais obras e séries adaptassem ela futuramente.
Bom, gente, é isso. Deixa aqui então pra mim nos comentários quais outras maldições vocês se recordam. Nesse vídeo eu falei somente de 4, mas existem milhares aí, né? Infinitas maldições que com certeza podem render uma parte 2, uma parte 3, infinitas partes desse vídeo aqui. Me segue lá no Instagram porque a próxima lista sobrenatural que eu lançar vai ser escolhida por vocês lá nos meus stories. Segue lá então, @ofelipebarbosa. O link para seguir vai estar aqui embaixo também. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!